Salve, salve, meu povo do Maranhão, toda a galera do Nordeste e, claro, do meu Brasil. Faltam apenas 3 dias para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Você que está empenhado, você que está preparando-se aí, chegou a hora, chegou o grande momento. E cada vez mais que chega perto da prova, as dicas com certeza ficam melhores. Melhores por quê, professor Helder? Melhores porque nós vamos cada vez mais pedindo aquele tema que acabou sendo mais cobrado pela organizadora, que é justamente a FCC. Nossa dica hoje ela é muito especial. Por que ela é muito especial? Primeiro porque você está faltando pouco tempo, você tem que ficar calmo, fique calmo, vai dar tudo certo, você fez a preparação exatamente certinha, tá bom? Segundo, porque o tema de hoje é um tema importantíssimo ligado à urbanização maranhense, que em outras provas da FCC já foi cobrado. Eu vou bem no foco daquilo que eu quero que você compreenda, bem no foco mesmo. Primeira coisa, eu quero que você saiba o que? Maranhão tem a menor taxa de urbanização do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, olha só comigo, 59,2% da população vive em áreas urbanas, né? 59,2% vive em áreas urbanas. Diz a síntese exatamente dos indicadores. Isso aqui, ó, é claro que nós vamos perceber a importância que se tem, até porque o estado, o próprio estado do Maranhão, ele acaba ficando aqui atrás, por exemplo, do estado do Piauí e também do seu outro vizinho, do estado do Pará. Mas a ideia que eu quero que fique na sua cabeça, o estado do Maranhão, ele é predominantemente urbano, assim como o Brasil, sim, predominantemente urbano, assim como o Brasil, mas quando eu percebo o grau de urbanização do Maranhão, quando eu percebo a ideia realmente do processo de urbanização do Maranhão, eu vou perceber diretamente o quê? Que é o estado de menor taxa de urbanização que vai se ter exatamente do Brasil. Olha só comigo, o Maranhão tem a menor taxa de urbanização do Brasil, segundo dados de síntese de indicadores sociais 2015 divulgados pelo próprio IBGE. Nas atualizações de depois de 2015, você vai perceber que foram atualizações que ainda não ultrapassaram essa ideia de que o Maranhão deixou de ser o estado com menor taxa de urbanização. Perfeito? O que eu quero que fique na sua cabeça? A ideia do Maranhão como o estado de menor taxa de urbanização do Brasil, que isso realmente permanece e é uma característica importante. É um estado predominantemente urbano? Sim. O Brasil urbano? Sim. Mas a sua taxa de urbanização, ela é a menor. E é claro que também, quando eu olho essa urbanização exatamente do Maranhão, eu vou perceber, olha só, pelo próprio gráfico aqui, ó, que nós vamos ter de 2010, pelo próprio gráfico de 2010, eu vou perceber. Helder, você tirou de onde? Do IBGE. Diretamente do site do IBGE. Aí eu venho, população urbana com 4,147 mil habitantes, rural 2.245.140 habitantes. O que eu vou perceber? Esta urbanização vai estar relacionado a determinados conceitos que eu quero que você exatamente memorize. Quando eu estou pensando no espaço urbano, eu estou pegando um conceito de um geógrafo renomado, que é o professor Roberto Lobato Correia, e ele está dizendo o seguinte, ó, a urbanização, ela vai se caracterizar, o espaço urbano, ele se caracteriza por alguns aspectos exatamente que são a cara da cidade. O espaço urbano, ele vai se caracterizar por uma economia própria, que é uma economia muito mais pautada em cima das atividades do setor secundário, como os comércios, como a indústria e construção civil, e do setor terciário, como a questão do comércio, como a questão dos serviços e tudo mais. Perfeito?
que eu também tenho que entender? Que o espaço urbano ele tem uma cultura própria, uma cultura mais marcada pelo aquilo que a gente diz, entre aspas, de modernidade, uma cultura marcada por uma possibilidade de aceitar um pouco mais as inovações e também o novo. E o espaço urbano, ele é aquele espaço mais artificial, é exatamente o meio ambiente, de acordo com a Constituição brasileira, marcado pela artificialidade, em virtude da construção, em virtude basicamente do concreto. E nós vamos perceber o espaço urbano também com umas características próprias, o centro da cidade, a área comercial, a área industrial, a área de expansão. Para as grandes cidades, isso acaba sendo muito comum. Olha só, em termos gerais, o espaço urbano é o conjunto diferente de uso de terra, tais como eu vou observar o centro da cidade, que exatamente vai desenvolver mais o comércio, que eu vou perceber as funções mais superiores da economia, local de concentração de atividades comerciais, de serviço e de gestão, áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de forma, conteúdo social, áreas de lazer, entre outros, aquelas reservadas diretamente para uma expansão futura. É onde eu observo isso. Eu vou observar nitidamente isso em São Luís, vamos observar também em Imperatriz, tá certo? Que são aí importantes cidades do estado. Este conjunto de uso de terras é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano. Texto do renomado professor Roberto Lobato Corrêa. Essa é a ideia do urbano. Essa é a ideia que eu vou perceber, que vai contribuir para que você exatamente some para o seu conhecimento agora o processo de urbanização. Quando eu penso em urbanização, eu estou pensando o quê? A urbanização pode ser também compreendida pelo crescimento, olha comigo, pelo crescimento maior da população urbana em relação à população rural, a partir de um fluxo migratório conhecido como êxodo rural, transferência da população do campo para a cidade. Tá certo? Transferência da população do campo para a cidade. Desta forma, a urbanização ocorre a partir do processo, adquire uma forma própria e apresenta algumas funções. Ou seja, quando eu considero que a população urbana ela está crescendo mais do que a população rural, quando eu considero que ocorre também todo um processo de transformação do espaço, que eu posso chamar esse processo de transformação do espaço de uma urbanização extensiva, quando as características físicas, culturais do espaço urbano, da cidade, elas vão avançando, eu tenho um processo de uma urbanização extensiva. E aí eu vou perceber a transformação da paisagem e um estilo de vida muito próprio de quem vive na cidade. Um estilo de vida marcado basicamente por uma economia própria do setor secundário, do setor também terciário, pelo intenso fluxo de pessoas dentro da cidade. E é claro que esse espaço, quando ele vai se transformando, quando a cidade ela vai recebendo cada vez mais um número significativo de pessoas, eu vou atrelar diretamente isso ao êxito rural. Êxito rural esse que pode ser explicado por várias formas, pela concentração de terras, pela violência no campo. Posso também falar de êxito rural como resultado do camarada acreditar que ele vai, de uma determinada forma, conseguir emprego, trabalho, melhorar a sua qualidade de vida, que ele vai conseguir uma plena cidadania na cidade. Claro que, infelizmente, nós sabemos que esse processo de urbanização, tanto na escala nacional como na escala estadual do Maranhão, é, infelizmente, um processo de urbanização que é acelerado, com certeza no Maranhão. É um processo de urbanização bastante acelerado, principalmente a partir da década de 70, e pelo fato de ser acelerado, ele acaba, infelizmente, também sendo desordenado.
Por que ele é desordenado? Em virtude de problemas sociais que acabam existindo, com a formação de periferias, com a formação de bairros mais distantes, carentes de saneamento básico, de água encanada, carentes de um sistema de esgoto correto. E essa não é uma característica exclusiva do Maranhão. Essa é uma característica do Brasil como um todo. Esse processo de urbanização que se acelerou, mas que infelizmente acabou gerando um crescimento urbano extremamente desordenado, com seríssimos problemas sociais, com problemas ligados a uma dignidade aí da própria cidadania. Perfeito? Então, o urbano e a urbanização já foram explicados. O que eu vou fazer bem aqui? Vou falar um importante. E qual é o importante? Quero que você saiba que a partir da nossa Carta Magna de 1988, a partir da Constituição de 1988, as assembleias legislativas estaduais, elas vão ter papel decisivo sobre o planejamento, sobre o desenvolvimento e também sobre a caracterização dos espaços urbanos dentro de cada um estado da federação. Helder, o que você está querendo me dizer agora? Estou querendo te dizer que, por exemplo, uma região metropolitana vai ser instituída, vai ser alterada ou até mesmo vai ser modificada a partir diretamente de leis complementares estaduais. É exatamente o que aconteceu com o Maranhão? Sim, é exatamente isso. Por exemplo, na década de 70, em 1973, só quem era responsável pela essa ideia de instituir regiões metropolitanas, de instituir também regiões de integração e de desenvolvimento, era basicamente o governo federal. Nós tínhamos somente 9 regiões metropolitanas no Brasil. Constituição de 88, essa responsabilidade de instituir regiões metropolitanas, de alterar, de modificar, de colocar novos municípios ou até mesmo de criar uma região metropolitana, vem diretamente para a responsabilidade dos estados. E isso não foi diferente do Maranhão. Por quê? Você já vai ver comigo. A partir da Constituição Federal de 1988, as assembleias legislativas ficaram com a responsabilidade pela instituição de formas espaciais urbanas, levando em consideração principalmente indicadores de concentração de população, economia e infraestrutura, assim como instrumentos do planejamento. Então, eu vou ter a Constituição Federal passando a responsabilidade para os governos estaduais sobre as formas espaciais urbanas. Que é isso, Helder? Uma rede, uma região metropolitana, no qual tem que ser levado em consideração a concentração da população, a economia e a infraestrutura, assim como o planejamento urbano que deve existir. Dois documentos vão acabar reforçando a ideia da responsabilidade dos estados. Quais são? O documento relacionado ao Estatuto da Cidade e o documento mais novo, que é justamente quem? É esse que eu quero que você mais memorize, o Estatuto da Metrópole, que tem todo um casamento com a ideia da urbanização, com a ideia da metropolização também do estado do Maranhão. Olha só comigo. No caso, o que o Estatuto da Metrópole vai acabar apontando? O que ele vai acabar indicando? O que ele vai acabar alertando os estados? Primeiro, que eu tenho que pensar numa governança. Cuidado com esse termo. Quando nós falamos de governança, eu estou falando de uma possibilidade de uma administração conjunta entre os entes federativos. Quem são esses entes federativos? Prefeituras, os prefeitos, o próprio governador do estado, juntamente com a União. Então, os entes federativos, município, estado e União, podem pensar de uma maneira conjunta, podem pensar ou diretamente podem se articular
para promover a melhoria, para promover uma boa qualidade de vida dentro do espaço urbano. Olha só, a governança que é indicada no Estatuto da Metrópole, compartilhamento de responsabilidades e ações entre os entes da federação, em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Gordinho, fala para mim aí, Helder, fala para mim o que é isso aqui, funções públicas de interesse comum. Hoje, em áreas urbanas conurbadas, em regiões metropolitanas, em municípios que estão cada vez mais integrados, eu tenho que pensar como? Eu tenho que pensar de uma maneira conjunta sobre segurança, sobre a mobilidade urbana, sobre a acessibilidade nos meios de transporte, sobre a expansão urbana dos municípios, pensar de uma maneira conjunta sobre o meio ambiente ligado aos resíduos sólidos, tá certo? Eu vou ter que pensar de uma maneira conjunta sobre as funções públicas de interesse comum. Os municípios, juntamente com o governador do estado, juntamente com o presidente, juntamente com a União, precisam unir forças para promover o desenvolvimento urbano. Metrópole e região metropolitana. O que o Estatuto da Metrópole vai nos apontar enquanto metrópole? Olha só, espaço urbano com continuidade territorial, que em razão de sua população e relevância política e econômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, uma área de influência de uma capital regional, conforme critérios adotados diretamente pelo próprio IBGE. No caso da região metropolitana, vai ser aquela aglomeração urbana que vai ter aquela cidade principal nesse comando hierárquico bem aqui, que vai ser a cidade basicamente de polo, aquela cidade polo que atrai basicamente a ideia dos fluxos, que vai atrair também a grande concentração do capital. Os critérios para a delimitação da região metropolitana deverão levar em consideração a ideia dos fluxos, a concentração de serviços. Olha só comigo, critérios. Os critérios para a delimitação de uma região de influência de uma capital regional considerarão os bens e serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, emprego e outros itens pertinentes. Então, o que eu vou perceber? Essa cidade polo bem aqui, ó, ela vai ter a capacidade de atração. E aí eu vou ter que delimitar até onde vai a sua área de influência. É um importante critério que o Estatuto da Metrópole ele apresenta. E da instituição? Os estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Municípios limítrofes, municípios que estão integrados, podendo muitas das vezes também estarem ou não conurbados, mas levando-se muito em consideração toda a área de influência dessa cidade polo, dessa cidade matriz bem aqui. Da instituição, a instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana que envolva municípios pertencentes a mais de um estado será formalizado mediante aprovação de leis complementares pelas assembleias legislativas de cada um dos estados envolvidos. Helder, por que você está me apresentando o Estatuto da Metrópole? Por que você está me trazendo o conceito de urbano e o conceito de urbanização? Porque eu vou aplicar ele agora no Maranhão. Você vai perceber exatamente essas características vindo para um processo recente de urbanização do estado do Maranhão. Como é que eu vou perceber isso então? Percebo isso através do quê? Da Rede Grande Teresina, a região de integração e desenvolvimento da Grande Teresina, foi criada pela lei complementar, o próprio Estatuto da Metrópole está dizendo, olha, as diferentes assembleias legislativas vão ter que exatamente criar as leis complementares para a ideia desse agrupamento.
O agrupamento Região de Integração e Desenvolvimento da Grande Teresina, ela, no caso, instituída por leis complementares, tanto do lado do Piauí, como também do próprio lado maranhense. Lei Complementar 112, de 19 de setembro de 2001, e foi pelo Decreto 4.367, de 9 de setembro de 2002. Abrange o município de Teresina, capital do Piauí, e outros municípios piauienses, além de quem? Não esqueça, além diretamente do nosso município de Timon, que faz parte da rede Grande Teresina, com uma área de 11 mil metros, né, de 11 mil quilômetros quadrados. A da rede Grande Teresina, bem aqui. Olha só como o nosso mapa nos aponta. A rede Grande Teresina, eu coloco, olha só, já visualizo bem aqui, ó, o município de Timon, do lado maranhense, mas o processo de integração, a necessidade de resolverem de uma maneira conjunta problemas de interesse comum. Quais são os problemas de interesse comum? A mobilidade, o saneamento, a segurança, problemas do meio ambiente, que vai ter que envolver uma discussão de governança. Governança essa envolvendo Teresina, além do prefeito de Teresina, também temos que chamar para o debate o prefeito de União, José de Freitas, e assim sucessivamente para todos os municípios que estão inseridos na rede Grande Teresina. E Timon vem exatamente para cá. Não esqueça, perfeito? Muito importante isso. Até porque eu estou percebendo aqui, ó, isso aqui é algo muito interessante, não é tão comum no Brasil. Porque eu venho para um município do Maranhão integrado fisicamente, economicamente, comercialmente, com outros municípios de outro estado, que vão fazer parte da rede Grande Teresina. Perfeito? Muito bem. Além disso, vou ficar também muito atento. Fique muito atento. Para quê? Para a criação da região metropolitana do Sudoeste Maranhense. Essa aqui, ó, a região metropolitana do Sudoeste Maranhense, relacionada à Lei Complementar número 89, que tem, claro, como principal município, que tem, claro, aquele município polo nessa região metropolitana, com certeza, o município de Imperatriz. O município de Imperatriz. Perfeito? Depois eu chego, claro, na região metropolitana da Grande São Luís, né? A região metropolitana da Grande São Luís está resguardada pelas leis complementares 174, 2015, que exatamente acabou revogando outras leis complementares anteriores no sentido de ampliação de municípios que fazem parte da região metropolitana da Grande São Luís, né? No caso, a Lei Complementar número 174 de 2015, ela gera uma ampliação do número de municípios no qual nós vamos ter nessa grande região metropolitana da Grande São Luís, aí uma média de 1,6 milhões de habitantes. Com necessidades de quê? Com necessidades de resolverem serviços, resolverem problemas de interesse comum a esses municípios que diretamente estão aí envolvidos. Perfeito? Muito bem. O que eu faço agora? Lhe convido, primeiro, para que, olha, curso online TJ Maranhão, Tribunal de Justiça, técnico judiciário, apoio técnico administrativo. Só semana da revisão online. Está muito próximo, ainda dá tempo, professor? Claro que dá tempo. Só semana de revisão online. Nós estamos exatamente aqui em um preço promocional por apenas R$ 39,00. Por apenas R$ 39,00 vai ser o seu investimento. Professor, eu quero mais. Eu quero estar com a equipe da loja do concurseiro, eu quero estar exatamente nesse grupo campeão, quero fazer parte aí deste grupo que vai vencer e vai conseguir a aprovação.
O que acontece? Você então já está convidado em fazer parte do nosso evento presencial. Este evento presencial aqui no primeiro lote, por apenas R$ 42, por apenas R$ 42, tá certo? Nós vamos ter todas as disciplinas, aí um período longo aí, né, basicamente o dia todo nós vamos ficar juntos. A equipe da Loja do Concurseiro vai ficar com você o dia todo aqui, perfeito? Aí eu vou ter onde, Helder? Vai ser lá em São Luís, no hotel Rio Poti Hotel, véspera da prova, 28/9, exatamente no sábado, por apenas R$ 42 aqui no primeiro lote, beleza? Uma grande oportunidade, um grande investimento que você pode fazer na sua preparação, que com certeza vai ser aí já um diferencial, tá certo? Qualquer dúvida tem que vir onde? www.lojadoconcurseiro.com.br, que você vai ter maiores esclarecimentos. Perfeito? Curso online, somente revisão aqui online, semana de revisão, 39. Você conosco lá no Hotel Rio Poti o dia todo, R$ 42. Perfeito? Muito bem. Vamos aqui agora, o que eu faço? Fazer aqui, mostrar para você como a FCC ela acabou pedindo, como foi que a Fundação Carlos Chagas acabou pedindo sobre esse tema, que diz assim, ó, considere o gráfico, e aí considerando o gráfico, eu estou vendo a evolução da população urbana, e essa evolução da população urbana, levando em consideração bem aqui 1970, e exatamente depois explodindo, depois exatamente nesse processo de evolução, um crescimento exatamente da população urbana. Vamos lá, olha só, a leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a população maranhense permitem afirmar que o crescimento da população urbana no período deve-se entre os fatores. Quais são os fatores que contribuem para o crescimento da população urbana no estado do Maranhão, no período colocado, no intervalo colocado no gráfico entre 1970 a 2010. Vamos lá ver então, quais são os fatores? A incorporação de novas áreas com forte potencial de crescimento econômico, a exemplo do Baixo Parnaíba, as migrações de retorno, as migrações de volta, que se intensificaram com as novas atividades econômicas no Estado. Na letra C, aos investimentos realizados no sentido de melhorar a posição do Estado como menos urbanizado do Brasil. E a letra D e E, a redução do déficit habitacional em várias médias cidades, o que as transformaram em polo de crescimento demográfico. Na letra E, a migração da zona rural com destino urbano, sobretudo dentro do próprio Estado. E agora, professor, e agora, Helder, o que eu marco? Vamos começar a tirar? Bora lá. Vamos ver se a letra A está certa. A incorporação de novas áreas com forte potencial de crescimento econômico. A exemplo, bem aqui, ó, colocar que potencial econômico, a exemplo do Baixo Parnaíba, é um fator que alavanca o crescimento urbano, não dá. Fica meio, com certeza, fica estranho para o alavancar, para a explosão do urbano. As migrações de retorno, também esse termo aqui está meio estranho. Essa migração de retorno não dá, de 70 ali a 2000 e pouco colocado, não dá. Aos investimentos realizados no sentido de melhorar a posição do Estado como menos urbanizado. Não tem essa ideia aqui não, de como o estado do Maranhão é o menos urbanizado, então nós vamos realizar investimentos e aí isso gera a ideia do crescimento urbano. Também não dá, não dá. Ou vai ser a letra D ou a letra E. Com certeza você acertou, que eu lhe falei agora há pouco, ó. Claro que assim como no Brasil, também levo em consideração no Maranhão a migração da zona rural com destino urbano, que vai ser justamente a questão do êxodo rural,
que vai ser muito comum dentro do próprio estado. Letra certa é a letra E de elefante. Perfeito? Muito bem. O que eu faço agora? Eu só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado por você estar aqui conosco na loja do concurseiro. Nós estamos muito empenhados fazendo um trabalho árduo para a sua aprovação. Até porque essa sempre será a nossa maior missão, é ver você concursado, é ver você aprovado no seu concurso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.